Portanto, meu filho, lembre-se que o Islã é uma religião de paz e tolerância e que todos merecem respeito, dignidade e total liberdade. Senhor, encontramos esses cristãos imundos adorando os deuses imundos deles. O que devemos fazer? Matem todos. Dizem que esse era o melhor tratamento medieval para perda de cabelo. Mas como ninguém hoje tem a menor ideia do que diabos eles estão fazendo ali, hoje você tem a Manual para te ajudar. É porque a Manual já tem ajudado homens no mundo inteiro a recuperar sua perda capilar com tecnologia de ponta. E ela é tão conceituada que só aqui no Brasil já ajudou mais de 100 mil homens. É por isso que eu tô sempre trazendo a Manual aqui para vocês, porque calvície em homem é uma coisa normal. Por enquanto eu tô invicto, mas se os pelos começarem a cair, Manual no coco. E é óbvio que quanto antes você começar seu tratamento é melhor, mas ele também serve para casos mais avançados. E é tudo muito simples. Em poucos minutos você responde algumas perguntas sobre sua saúde e aí um dos médicos especialistas vai avaliar sua resposta e indicar o melhor tratamento para você. E o frete é grátis e a embalagem vem super discreta. Mas lembra que o tratamento é contínuo e você só começa a ver os resultados a partir do 4º mês. E para você não perder tempo e começar logo o seu tratamento, se liga nesse presentão que eu vou te dar. É só usar o meu código para você já ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. É só clicar no link na descrição e aproveitar. O seu cabelo merece o cuidado da Manual. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Tem um monte de gente hoje que diz que os muçulmanos são extremistas e violentos. Mas eles são pessoas normais, como eu e você, que gostam de dançar, curtir um som com os manos e até de pular de avião. Mas quando o assunto é história, amiguinho, tem tanto mito sobre os muçulmanos que dava até para fazer uma religião com isso. Mito 1. Eram pacíficos e tolerantes. O paraíso de Andaluzia. É exatamente assim que muita gente imagina que eram os lugares conquistados pelos muçulmanos. Andaluzia. Mas era assim que eles eram. E em poucos lugares o mito do bom muçulmano se espalhou tanto quanto em Portugal e Espanha, que na época os muçulmanos chamavam carinhosamente de Al-Andalus, e é aqui que a gente vai se concentrar no nosso estudo, Península Ibérica. A treta começou a rolar solta por lá quando o Califado Omíada invadiu a Península Ibérica em 711 d.C. Só que os visigodos já viviam lá na Península Ibérica desde a queda do Império Romano e quando eles chegaram lá, meu amigo, o que você acha que aconteceu? Conta pra gente, nós queremos saber! Que os muçulmanos trouxeram lembrancinhas árabes? Que eles saíram distribuindo araque de graça pra galera? Faziam cafuné nos europeus antes de dormir? Desculpe, senhor, mas já tem gente morando aqui, então se puderem se retirar. Hoje é fácil dizer que os muçulmanos lá naquela época eram paz e amor, quando não era o seu traseiro que estava sendo atravessado por uma estaca pontuda. É mesmo. Era espadada na cara, dedo no olho, decapitação, queima de igrejas, exatamente como mostra a obra do historiador Dário Fernandes Moreira, O Mito do Paraíso de Andaluzia. Entre as atrocidades feitas pelos mouros do Império Omíada também estavam crucificações, empalamentos e a típica decapitação. Inclusive, uma crônica da época descreve como o emir Abd al-Rahman III decapitou 100 prisioneiros cristãos justamente para dar o exemplo e enviou todas as cabeças para a cidade de Córdoba, que viviam tentando se rebelar contra os mouros. E o bicho pegava até para os muçulmanos que tentavam virar cristãos. O cronista Ibn Hayyan descreve uma série de crucificações de muçulmanos apóstatas em praça pública. E se você acha que quando um apóstata muçulmano morria, deixavam o cara lá descansando em paz? Desculpa, mas você não sabe de nada. Se eles soubessem que você era só um muçulmaninho vira-casaca, eles mandavam te desenterrar e te crucificavam mesmo estando morto de novo. Foi exatamente isso que aconteceu com um pobre mouro chamado Ibn Hafsun, que já estava morto, mas o emir mandou desenterrar o cara e crucificar o pobre mesmo morto. Eu não consigo entender isso. Se dizem que tem inferno até no Islã e o cara já estava lá naquele estresse, sendo espetado pelos bichos lá naquele fogo ardente,
Pra que desenterram o cara pra fazer o pobre coitado sofrer mais ainda do que já estava sofrendo? Esse bando de paternista! E não era só com os homens que o bicho pegava não, meu amiguinho. Se hoje muitas mulheres ainda sofrem sob aqueles regimes ditatoriais muçulmanos, imagina lá naquela época. Assim como hoje, muitas dessas mulheres eram submetidas à lei da Sharia. Um relato mostra até um califa queimando o rosto de uma mulher que resistia às investidas sexuais dele. E também uma coleção de leis islâmicas chamadas de muata mostra que as mulheres eram frequentemente circuncidadas, que é só um eufemismo para mutilação feminina. E quando o Império Omíada caiu, meu amiguinho, vieram os Almohadas e os Almorávidas, que só pelo nomezinho já dá para você perceber que coisa boa não era. E até de acordo com o professor Mark Cohen, que é bem enviesado para os muçulmanos, ele diz que os Almohadas e os Almorávidas tocavam terror na península. Decapitações em massa, crucificações, queimas de igrejas e conversões forçadas, tanto de cristãos quanto de judeus ao islamismo, marcaram décadas de opressão. Ou seja, esse paraíso de Andaluzia estava mais para um inferninho estressante, meu amigo. Mito 2. Eram mais bondosos com os escravos. Vai lá dizer isso para os milhões de escravos africanos que tiveram as bolotas arrancadas à força. Castração era a forma de crueldade mais comum dos impérios islâmicos, exatamente como mostra a obra Islamic Jihad, A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery. E de acordo com o professor Cohen Hard-Elst, apenas 25% dos homens sobreviviam a essa castração, tornando a África uma verdadeira fábrica de eunucos. E para piorar mais ainda a situação, quando os países ocidentais estavam tentando abolir a escravidão, os impérios muçulmanos continuavam resistindo, querendo continuar com o tráfico. E de acordo com essa mesma obra, o tráfico de africanos no século XIX apenas passava dos 2 milhões de escravizados e 8 milhões de mortos no processo. E mesmo autores enviesados como Ronald Segal, no seu livro Black Diaspora, admite que pelo menos 11 milhões foram escravizados pelos muçulmanos e que cerca de 30 milhões de africanos teriam morrido como consequência do comércio. E ainda tem gente hoje que diz que a escravização muçulmana era melhor do que a europeia porque os escravizados tinham mais direitos e podiam ganhar liberdade com mais facilidade. Mas aí eu te pergunto, quem pode ter liberdade de verdade sem as bolas, meu amigo? Mito 3. Eram tecnologicamente superiores. Você com certeza já deve ter ouvido alguém dizer que os árabes eram mais avançados tecnológica e cientificamente que os europeus, né? Assim, o único problema desse argumento é que ele é uma besteira total. É porque quem diz isso tem que responder 2 perguntas difíceis pra caramba. Quando e em que? É porque o mar Mediterrâneo era um caldeirão de cultura e tecnologia que conectava tudo e todos. Desde o Egito Antigo até a Idade Média, novas tecnologias iam e voltavam o tempo todo de todos os lugares. Aí a gente volta para aquele argumento bobo que um monte de gente usa dizendo que os europeus eram um bando de burros e os muçulmanos eram tecnologicamente superiores e avançados. Mas aí eu te pergunto, sabe qual povo teve mais influência no desenvolvimento da ciência dos árabes? Os gregos, que adivinha só? Eram europeus, minha gente. De acordo com o professor Delay Soler, os árabes do Império Abássida começaram uma série de traduções das obras gregas e que aprenderam muito da medicina grega, e que de Aristóteles aprenderam a similaridade entre a fisiologia de humanos e animais e por isso tiveram um progresso através da anatomia comparativa. E agora voltando para a Idade Média, se nas ciências os árabes eram mais avançados do que os europeus, sim, no campo militar, por exemplo, eles eram muito mais atrasados. A tecnologia militar europeia atingiu níveis de desenvolvimento e sofisticação que não tinham em lugar nenhum do planeta. Armas, armaduras, espadas, canhões e armas de fogo conheceram sua forma definitiva na Europa a partir do século XV. Aliás, você lembra que a principal arma utilizada pelo Império Otomano para derrubar as muralhas de Constantinopla foi justamente uma arma desenvolvida pelos europeus? Essas bombardas nervosas foram desenvolvidas pelos venezianos e os genoveses e foram fundamentais para a conquista de Constantinopla pelos muçulmanos. Então todas as culturas do Mediterrâneo eram mais atrasadas em umas áreas e mais avançadas em outras. Todos os povos do Mediterrâneo contribuíram de maneira bem eficiente para o desenvolvimento da tecnologia da época. Então esse negócio de que o árabe era iluminado da ciência e o europeu era um bando de burro é só papinho bobo de guerreiro da justiça social fedido. Mito 4. Chegaram na América primeiro que os europeus. Se tem gente que acha que a Terra é uma rosquinha, que os aliens estão entre nós, qual é o problema de dizerem que os muçulmanos chegaram na América primeiro? Vocês reclamam de tudo, hein? Mito 5.
condenavam o homossexualismo entre os homens. Se hoje tem países árabes que cortam a cabeça de homossexuais, na Idade Média deviam serrar o cara no meio e misturar no farelo para os porcos, certo? Errado! Por incrível que pareça, a prática homossexual nas sociedades islâmicas é muito bem documentada, com uma farta evidência disponível. E era muito mais comum do que muita gente gostaria de acreditar. De acordo com um estudo pioneiro publicado pela Universidade de Londres chamado Homoerotismo e Homossexualidade no Islã, até mesmo a pederastia era amplamente praticada, contanto que o menino não estivesse em idade viril. Embora o Alcorão proibisse o homossexualismo, as crônicas da época normalizam a prática sob a interpretação de que o menino não era considerado um homem ainda. Portanto, eles não encaravam o ato como homossexual. Só que essa não era uma prática que era comum em todas as outras sociedades medievais, não. Inclusive, o estudo mostra que essa mesma prática era repudiada por outras sociedades contemporâneas, como a judaico-cristã, que não tolerava o ato sob nenhuma circunstância e era sempre considerado um pecado do mais alto nível. E tem mais, hein? Uma farta quantidade de fontes, desde romances, poesia, literatura adab, livros de sonhos e até literaturas legais e médicas como Tawak al-Hamama, al-Safadis al-Mutaim, al-Shaki al-Adan Nati al-Baki, que eu com certeza estou pronunciando tudo errado. Que merda, hein? Enfatiza a normalidade da atração mútua entre homens no islamismo e o ativo mostra sua dominância e superioridade masculina sobre o passivo. E ainda de acordo com o artigo, essa prática não afetava em nada a respeitabilidade do homem diante da sociedade muçulmana. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais eu estudo história, mais eu agradeço a Deus por ter nascido na época que eu nasci. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!